Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Victor Giordano. Estou aqui para trabalhar com vocês a matéria de Direito Constitucional. Uma matéria que é bastante ampla, bastante cobrada nas maiorias do concurso. Então, ao longo dessa trajetória, eu vou estar com vocês para a gente aprender essa disciplina que é tão incrível. Hoje nós vamos trabalhar o tema que é a aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais. Um tema muito importante, bastante cobrado nas provas, e a gente vai ver aí de modo claro e objetivo, mas com a profundidade necessária para que a gente tenha capacidade de gabaritar a nossa prova. Nós vamos ver os principais aspectos da doutrina, como o assunto é trazido e como ele é cobrado nas questões. Tá certo? Então, nós temos a Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988. Nós temos a Constituição como norma fundamental e suprema. Fundamental por quê? Porque é ela que vai organizar o Estado brasileiro. Se nós quisermos conhecer juridicamente o Estado brasileiro, nós precisamos conhecer a Constituição Federal. Nós fazemos uma analogia que a Constituição é como se fosse o regimento interno do tribunal. Se a gente for estudar para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, por exemplo, nós vamos precisar compreender o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará. Por quê? Porque nele vai conter como ocorre o funcionamento daquela entidade. Como é que ocorre a entrada, como é que se dá a entrada, como é que funciona a hierarquia, quais são os direitos e garantias dos militares. Então, a Constituição Federal vai fazer essa mesma coisa, vai estruturar o Estado brasileiro, vai dizer de quem é o poder, quem exerce o poder, de quem é a competência, como é dividido os territórios. Então, ele vai a todo esse desenho orgânico do Estado brasileiro, por isso que ela é fundamental. E ela é suprema por quê? Porque a Constituição é a norma das normas. Na conhecida pirâmide de Kelsen, nós temos o ordenamento jurídico em forma de pirâmide, onde a Constituição Federal está no topo dela e as outras normas estão sempre abaixo da Constituição. Então, nós temos um ordenamento jurídico formado por normas e essas normas estão relacionadas entre si em um grau hierárquico, onde uma norma inferior deve obediência à norma superior e todas essas normas devem obediência à Constituição. Por isso que nós temos um sistema de defesa da Constituição chamado de controle de constitucionalidade, que é um sistema que visa manter o ordenamento jurídico baseado na Constituição Federal, garantir que nenhuma norma venha a ser produzida vá de encontro à Constituição, seja contrária à Constituição. Então, a gente, quando começa a estudar as normas constitucionais, a gente percebe que algumas normas não têm todos os elementos necessários para que elas possam produzir efeitos imediatos nas relações sociais. Então, essa ideia de que norma pode ser aplicada de imediato, qual norma possui todas as características, todos os elementos para que possa ser aplicada de imediato nas relações sociais, gerou a discussão sobre esse tema. Então, nós vamos ver todos os aspectos da doutrina e como esse tema é tratado. Só que antes, até a gente chegar no estudo em si, nós precisamos conhecer algumas coisas, ter alguns pressupostos para que a gente possa compreender melhor o que é essa aplicabilidade e essa eficácia. Nós temos aqui algumas condições gerais de aplicabilidade. No primeiro ponto, nós temos a vigência. O que é a vigência da lei? Quando uma lei ela é promulgada, ela tem lá no seu último tópico, essa lei passa a ser vigente 30 dias após a sua publicação. Ou então, essa lei passa a ser vigente a partir do momento da sua publicação. Então, a vigência é fundamental para a gente ter noção de observância a uma norma. Primeiro, nós temos a promulgação e a publicação, que é a criação da lei. A partir daí, a lei é criada e é dada à sociedade o conhecimento dessa nova lei ou norma constitucional, como nós estamos falando. A vacatio constitutionis vai ser o tempo entre a promulgação e a obrigatoriedade de observância a essa norma. Então, nós temos uma norma que ela foi publicada e ela tem um certo tempo até ser obrigatório a observância a essa. Esse tempo decorrido se chama de vacatio. Como eu disse, a norma pode ser publicada e ser vigente de imediato a partir de sua publicação, ou ela pode levar um tempo até que seja obrigatório observar a vigência da norma.
O outro ponto que nós vamos tratar também é a validade ou legitimidade. Nós trazemos em 3 pontos: a compatibilidade vertical, a supremacia constitucional e o poder constituinte originário decorrente do povo. Então, como ocorre essa compatibilidade vertical? Como eu expliquei antes, nós temos um sistema jurídico, segundo Kelsen, que nós temos a Constituição Federal no topo dessa pirâmide, e as demais normas inferior a ela. Nós temos a Constituição, uma lei complementar, uma lei ordinária, um ato administrativo, por exemplo. Então, tem que ocorrer essa compatibilidade vertical constitucional. A supremacia constitucional ocorre por quê? Porque, como a gente já conversou, a Constituição ela é fundamental e suprema. É a partir dela que irradia as demais normas. E mesmo sendo uma norma que venha propor, que venha a ser emendada à Constituição, ela tem que ter essa compatibilidade. Porque mesmo que ela seja para complementar a Constituição, ela vai ter que seguir os trâmites que a Constituição propõe. Então, tem aquelas 2 votações nas 2 casas, por maioria de 3/5. Então, mesmo sendo uma norma que vá alterar a Constituição, a própria Constituição, ela tem que levar em conta essa compatibilidade vertical para ela ter validade. A supremacia constitucional vem disso aí, que a partir dela é que se dá as demais normas, e o poder constituinte originário é que vai dar legitimidade a essa norma. Quem é que vai propor uma emenda à Constituição? Quem é que vai propor leis? São juízes? São ministros? Não, são aqueles escolhidos pelo povo para lhe representar. Daí parte a validade e a legitimidade da norma. Nós vamos ter um terceiro ponto, que é o tema central que a gente vai abordar, que é a eficácia jurídica, técnica ou normativa e a eficácia social ou efetividade. Nós temos que todas as normas constitucionais possuem essa eficácia técnica, jurídica ou normativa. Por quê? Porque a partir dela é que se vão dar as demais normas. Se alguma norma vier de confronto a alguma norma constitucional, ela vai ter essa eficácia jurídica, técnica ou normativa, de dizer, não, eu sou Constituição, você não pode vir de encontro a mim. Então, todas as normas constitucionais vai ter essa eficácia técnica, jurídica ou normativa. E a eficácia social ou efetividade? Como nós veremos, somente as normas de eficácia plena e contida é que vão ter essa efetividade social. E o que é a efetividade social? É a possibilidade de produzir efeitos imediatos nas relações sociais. Então, como eu disse, o que gerou a discussão de todo esse tema de norma que pode ser aplicada e que não pode? Então, se a gente tem normas que não possuem todos os elementos, a gente vai ter normas que não são imediatamente aplicáveis nas relações sociais. Então, nem todas as normas possuem essa eficácia social. Então, a gente tem que frisar isso. Toda norma constitucional possui eficácia técnica, jurídica ou normativa, porém nem todas possuem a eficácia social, que é a possibilidade de produzir efeitos imediatos nas relações sociais. Tá certo? Então, partindo disso, nós podemos agora entrar no tema específico. As principais classificações das normas constitucionais quanto à aplicabilidade e eficácia. A doutrina tradicional majoritariamente utilizada é de José Afonso da Silva. Você compreendendo a ideologia de José Afonso da Silva, é o que cai em 95% das provas. Então, a partir desse conhecimento, a gente consegue compreender alguma outra que venha a surgir. José Afonso da Silva divide as normas em 3. Normas constitucionais de aplicabilidade imediata e eficácia plena, as normas constitucionais de aplicabilidade imediata e eficácia contida, e as normas constitucionais de aplicabilidade imediata e eficácia limitada ou reduzida. Daqui a gente já pode ver que existe apenas 2 normas que têm aplicabilidade imediata. Quais são? As plenas e as contidas. Nós vemos de aplicabilidade imediata apenas as plenas e as contidas. E as normas de eficácia limitada, elas vão ter aplicabilidade imediata
e eficácia limitada. Isso é muito importante a gente compreender, porque na prova possa ser que venha cobrado uma norma de aplicabilidade imediata tem eficácia contida, ou então uma norma de eficácia contida tem uma norma de aplicabilidade imediata tem eficácia contida. Então a gente compreender que as normas que produzem efeitos imediatos são as normas plenas e as normas contidas. E aquelas que não produzem efeitos imediatos, que são mediatos, são as normas de eficácia limitada. Então, a gente compreendendo isso, a gente já consegue matar algumas questões de concurso. Quem tem aplicabilidade imediata? Apenas as de eficácia plena e contida. E quem tem aplicabilidade imediata? As de eficácia limitada. José Afonso da Silva também vai subdividir as normas de aplicabilidade imediata e eficácia limitada em dois princípios, por princípios institutivos e por princípios programáticos, que a gente vai analisar um pouco mais a fundo. Aqui nós temos as normas constitucionais de aplicabilidade imediata e eficácia plena. Como funcionam essas normas? Nós temos que as normas constitucionais de aplicabilidade imediatas, elas são completas. Então, se elas são completas, isso quer dizer o quê? Que elas não precisam de uma lei posterior para que ela possa ser aplicada. Então, a gente coloca aqui que elas não precisam de implementação legislativa. De implementação legislativa. E quais são os efeitos dessa norma? Nós temos que elas irá produzir 3 efeitos. Elas vão produzir efeitos imediatos, diretos e integrais. O que isso significa? Que as normas já podem produzir efeitos imediatos e diretamente nas relações sociais. E por que eles são integrais? Porque eles não podem ser restringíveis, eles não podem ser limitados. Então, todas as normas de aplicabilidade imediata e eficácia plena, eles não podem ser reduzíveis, eles têm seus efeitos integrais. Compreendido isso, nós vamos agora para as normas de eficácia contida. Nós temos que as normas de eficácia contida, elas também são completas. Então, se as normas de eficácia contida são completas, elas também não precisam de implementação legislativa. Não precisa de implementação legislativa. E quais são os efeitos? Nós temos que elas também produzem 3 efeitos, que são imediatos, diretos. Nós percebemos que até agora, as normas de eficácia contida, elas têm as mesmas características das normas de eficácia plena. Então, nós percebemos que elas são completas, não precisa de implementação legislativa e seus efeitos são imediatos e diretos. Então, qual vai ser a diferença da norma contida para a norma plena? É que elas são não integrais.
O que isso quer dizer? A norma de eficácia plena, ela é, além de imediata, direta, ela é integral. Ela não pode ser limitada, diferente das normas de eficácia contida. Ela tem também aplicabilidade imediata, ela é direta, mas ela é não integral. Por quê? Porque ela pode ser restringível, também conhecida como restringível ou redutível. Então, ela pode sofrer alguma restrição. Como, por exemplo, nós temos no artigo 5º, inciso 13 da Constituição. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelece. Então, isso quer dizer o quê? Que a Constituição garante a todos o livre exercício de trabalho, ofício ou profissão, mas pode ser que ocorra, que tenha alguma lei que venha restringir esse direito, no caso seja a qualificação. É bastante comum o exemplo dos advogados. Você pode exercer o ofício de advogado, porém, o Estatuto da Advocacia exige para que você exerça o ofício, seja aprovado no exame de ordem. Então, você vê que o Estatuto, ele coloca uma limitação nesse exercício. Então, quando a gente fala atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, a lei inferior à Constituição pode vir a trazer condições para que seja efetivado esse exercício. Outro exemplo é do artigo 5º, inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Então, quer dizer que a norma é válida, ela é ampla, porém, ela pode ser restringível. Por quê? Porque ela diz que é livre a locomoção em tempo de paz. Então, possa ser que ocorra uma guerra e seja restringido o direito de liberdade. É importante também a gente frisar que enquanto não houver nenhuma restrição a esse direito, os efeitos da norma de eficácia contida serão igual os da norma de eficácia plena. Enquanto não houver alguma restrição, ela terá os mesmos efeitos da norma de eficácia plena. Tá certo? E agora, José Afonso da Silva vai trazer as normas constitucionais de aplicabilidade imediata e eficácia limitada, que é dividida por princípios institutivos e por princípios programáticos. Então, nós temos que as normas de aplicabilidade imediata e eficácia limitada, elas são normas não completas. Então, se elas são normas não completam, ela precisa de uma implementação legislativa para que possam fazer efeito. Então, precisam de implementação legislativa posterior. E quais são os efeitos dessa norma? Ela vai ter efeitos mediatos, indiretos e reduzidos. Nós percebemos que a norma de eficácia plena e contida, ela produz efeitos imediatos, diretos e integrais no caso da plena e não integrais no caso da contida. Nas normas de eficácia limitada, nós temos os efeitos como mediatos, indiretos e reduzidos. Mediatos por quê? Porque ela não vai ter sua aplicação imediata. Indiretos porque ela não vai conseguir produzir efeitos até que se proponha uma lei que venha a efetivar esse direito garantido constitucionalmente. E elas são reduzidas justamente por isso, porque vai ter que esperar a propositura de uma legislação complementar para que ela possa produzir seus efeitos. Nós temos o exemplo do caso de greve. Na Constituição está dito que é garantido a todo servidor público civil o direito de greve, que será exercido na medida de lei. Então, a Constituição garante que todo servidor público civil tem direito à greve. Porém, ele só pode ser exercido com uma lei posterior que venha a ser criado. Então, como a gente falou, toda norma jurídica tem aquela eficácia técnica, jurídica ou normativa. Então, se vier uma lei posterior dizer que o servidor público civil não tem direito à greve, ela vai poder barrar. Então, não, eu tenho eficácia técnica, jurídica, normativa. Servidor público
civil pode fazer greve, sim, tem o direito de fazer greve. Mas quando um servidor público civil diga, eita, eu quero fazer greve, como é que eu faço? Disse, não, eu garanto a você o direito de fazer greve, porém esse direito só vai ser exercido a partir de uma lei posterior. Por isso que ela tem os efeitos imediatos, indiretos e reduzidos. Zé Afonso traz por princípios institutivos e programáticos. O que é esse princípio institutivo? A Constituição vai prever alguma entidade, instituto ou órgão, porém, ela vai precisar de uma legislação posterior para que possa garantir efeitos. Por exemplo, o artigo 5º, inciso 32, traz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, a Constituição garante que haverá defesa do consumidor. Mas como é que isso vai ser efetivado? A partir dessa norma apenas, um consumidor pode solicitar esse amparo jurídico? Não, por quê? Porque na forma da lei é que vai ocorrer a defesa do consumidor. Então, a Constituição garante a defesa desse consumidor ser exercido através de uma lei posterior. Nós temos também o artigo 37, inciso 7º. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Como a gente falou agora no direito de greve, ele é garantido constitucionalmente, porém ele só vai ser exercido por uma legislação posterior. Então, por princípios institutivos, a gente já sabe, a Constituição Federal vai prever algum órgão, entidade ou algum instituto, porém ele só vai ser efetivado a partir de uma lei posterior. E por princípios programáticos. Os que são princípios programáticos? São normas que não se preocupam apenas com a atualidade. Ele propõe metas futuras para que possa produzir efeitos. E como são esses princípios programáticos? Nós temos, por exemplo, o artigo 3º da Constituição, que diz: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então a gente percebe que esse dispositivo que traz a Constituição, eles não têm condições de produzir efeitos agora. Existe uma perspectiva, uma meta para que se possa produzir efeitos futuramente. E a gente também vê que isso é um trabalho contínuo, não é algo que a lei vai impor e rapidamente fazer efeito. São normas, são diretrizes que devem ser tragas pelo Estado para que possam gerar esses efeitos esperados. Então, compreendendo isso, a gente compreende a base do nosso assunto. Compreendendo as ideias de Afonso da Silva, a gente já consegue fazer bem as provas a respeito sobre a aplicabilidade e a eficácia das normas constitucionais. Porém, a gente pode ser que encontre em alguma prova alguns outros conceitos trazidos por alguns outros autores. Porém, se a gente já conhece os conceitos trazidos por Zé Afonso, a gente vai compreender muito fácil quais são os conceitos desses outros autores, porque é praticamente a mesma coisa. Maria Helena Diniz traz a classificação de modo da intangibilidade e os efeitos. Vamos começar aqui de baixo. Normas constitucionais de eficácia relativa, complementável ou dependência de complementação. A gente já viu, ela trouxe uma nomenclatura diferente. Mas o que é o que José Afonso da Silva traz sobre norma de eficácia relativa, complementável ou dependente de complementação? A gente viu que as normas que dependem de complementação são aquelas normas que são incompletas, que são as normas limitadas. Então, nós temos aqui o mesmo conceito de José Afonso da Silva, só que com outro nome. São as normas de eficácia limitada. Aqui elas trazem as normas constitucionais de eficácia relativa ou restringível. José Afonso da Silva também falou quem são essas normas de eficácia restringível, que pode se reduzir. São as normas de eficácia contida. E aqui ela traz as normas constitucionais de eficácia plena. Não houve mudança na nomenclatura. Trouxe a mesma instituição para trazer as normas de eficácia plena. Aqui que vem a ideia dela, que ela traz como diferencial,
que vai ser as normas constitucionais de eficácia absoluta ou super eficazes. O que vão ser essas normas de eficácia absoluta ou super eficazes? São aquelas normas, segundo ela, que não têm alcance de nenhum reparo, de nenhuma modificação. No caso, são as cláusulas pétreas, trazidas na Constituição em seu artigo 60, parágrafo 4º. Segundo Maria Helena Diniz, essas cláusulas pétreas, elas não poderiam ser modificadas, abolidas. Porém, em entendimento do STF, já se entende que pode ser modificado sim, só não pode ser abolida essas cláusulas pétreas. E quais são as cláusulas pétreas? Praticamente os direitos individuais, os direitos políticos, o Estado federativo, a forma de governo. Então, essa ideia de intangibilidade é que nenhuma norma pode chegar a ponto de tocar essas normas que são classificadas como cláusulas pétreas. Tá certo? Então, esse é o conceito de Maria Helena Diniz. Basicamente, a mesma coisa trazida por José Afonso da Silva, apenas com essa ideia de intangibilidade, de normas super eficazes. Aqui nós temos também a classificação de Udamila Mego Bulhos, que é a mesma coisa, também a mesma ideia trazida por José Afonso da Silva, sobre norma plena, contida e limitada, porém ele traz um a mais, que são aquelas normas constitucionais de eficácia exaurida ou esgotadas. O que são normas de eficácia exaurida ou esgotadas? São aquelas que estão na Constituição, que contemplam o texto constitucional, porém já produziu todos os efeitos que elas poderiam produzir. Elas não têm mais nenhuma função, elas já estão exauridas. E que normas são essas? Na Constituição, a gente traz uma parte que são os atos dos dispositivos constitucionais transitórios, que serve de parâmetro de mudança para uma nova Constituição. E nelas traz algumas normas que elas já não têm mais eficácia, já não tem mais nenhuma serventia para as relações sociais. Por exemplo, nós temos no artigo 2º, no dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma república ou monarquia constitucional e o sistema de governo parlamentarista ou presidencialista que devem vigorar no país. Então aqui nós temos uma norma que é constitucional, porém ela não tem mais nenhuma validade, não tem mais nenhuma eficácia, porque ocorreu o plebiscito, e se ocorreu o plebiscito desde então, não tem mais por que ela ter alguma valorização. Então ela já foi exaurida, ela ainda está no texto constitucional, porém ela não tem mais nenhuma serventia. Do mesmo modo, ocorre com o artigo 48. O Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará Código de Defesa do Consumidor. Então, se o Congresso já editou o Código de Defesa do Consumidor, essa norma não tem mais nenhuma validade, não tem mais nenhuma eficácia, ela já foi exaurida. Por isso a classificação trazida por Adi. Nós temos também algumas classificações complementares. Nós temos a classificação norte-americana de normas constitucionais autoexecutáveis e não autoexecutáveis. Que norma é essa, segundo José Afonso da Silva? Normas autoexecutáveis é que elas já podem ser aplicadas. Quais são as normas, segundo José, que já podem ser aplicadas? Aquelas de eficácia plena e de eficácia contida. E as normas não autoexecutáveis, quais são? Aquelas de eficácia limitada. Rui Barbosa também fala sobre normas autoaplicáveis e normas não autoaplicáveis. Também a mesma ideologia trazida por José Afonso da Silva, que são normas que podem ser aplicadas de imediato e que não podem. Então, só muda a nomenclatura. E Pontes de Miranda também fala das normas bastante em si e normas não bastante em si. O que seriam normas bastante em si? Seriam aquelas normas completas que já produzem seus efeitos. Normas não bastante em si são aquelas normas que precisam de alguma complementação, que são incompletas. No caso, nós temos as normas bastante em si, como as normas plenas e contidas, e as não bastante em si, como as normas limitadas. Então, vamos fazer um resumo do que a gente viu aqui até agora. Nós falamos sobre a fundamentalidade e a supremacia da Constituição Federal. Ela é fundamental porque ela organiza o Estado, ela é suprema porque a partir dela é que são determinadas as novas normas jurídicas.
Nós falamos sobre a vigência, aplicabilidade e eficácia e sobre os efeitos das normas, que as normas constitucionais possuem efeito técnico, jurídico, normativo e algumas já têm a sua efetividade social de modo a ser aplicada imediatamente. Então nós falamos que todas as normas constitucionais possuem aquela eficácia técnica, jurídica ou normativa, mas nem todas possuem a sua eficácia social de modo imediato. Então, nós compreendemos que, segundo José Afonso da Silva, nós temos aquelas normas de aplicabilidade plena, de aplicabilidade imediata e eficácia plena, aplicabilidade imediata e eficácia contida, e de aplicabilidade imediata e eficácia limitada. O que são essas normas? Que têm aplicabilidade imediata e eficácia plena, são aquelas normas que já são completas, não precisam de nenhuma implementação legislativa e que têm seus efeitos imediatos, diretos e integrais. Elas não podem ser restringidas. As normas de aplicabilidade imediata e eficácia contida são aquelas normas que também são completas, não precisam de regulamentação posterior e têm seus efeitos imediatos, diretos, porém elas são não integrais, elas podem ser restringíveis, ela pode sofrer alguma restrição por uma lei posterior. Nós falamos sobre as normas de aplicabilidade imediata e eficácia limitada, são aquelas normas que não são completas, que precisam de uma complementação para que ela possa produzir algum efeito. Elas são reduzidas, porque elas só vão ter efeitos sociais a partir de que se edite uma nova norma, para que aquela norma proposta na Constituição tenha alguma eficácia nas relações sociais. Nós vimos também que Maria Helena Diniz traz, além desses três posicionamentos já de José Afonso da Silva, fala sobre norma intangível, sobre supereficazes, que são aquelas normas que não teriam um alcance, que são as cláusulas pétreas. O Idami Bulhos também traz que existem normas exauridas, que são aquelas normas que estão na Constituição, porém elas não trazem mais nenhuma necessidade, não tem mais nenhuma necessidade, ela não produz mais nenhum efeito. E trazendo todo o nosso estudo, nós vamos agora resolver as questões para fixar esse entendimento. Nós temos aqui uma questão de escrivão da CESP Maranhão. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal de 1988, assegura ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Com base nisso, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil estabelece que para exercer a advocacia é necessária a aprovação no exame de ordem. A norma constitucional mencionada, portanto, é de eficácia. A gente falou sobre isso nos conteúdos, que ela produz, nós temos a norma constitucional, ela produz efeito imediato, direto, porém, ela ocorre uma restrição. Quando a gente fala de restrição, segundo José Afonso da Silva, a gente está falando sobre norma o quê? Contida, programática, plena, limitada ou diferida. O que é uma norma programática? Como a gente viu, são aquelas normas de eficácia limitada, que elas vão ser subdivididas em normas de conteúdo programáticos. Então, são aquelas normas que têm uma previsão de que seja feita. Tipo, não há aquela imediata eficácia. São normas que a gente tem programas, para que são estabelecidas metas ou diretrizes, para que elas possam realmente se efetivar. As normas de eficácia plena são aquelas normas que são integrais, elas não podem ser restringíveis. Aqui nós temos um exemplo de norma restringida por uma lei. Ela tem eficácia limitada? Não, porque de eficácia limitada são aquelas que são incompletas, que precisam de uma complementação legislativa. Então ela não é limitada. E diferida é a mesma coisa de limitada. Então a norma limitada é uma norma também diferida. Então ela vai ser uma norma de eficácia contida. Por quê? Porque ela é uma norma completa, ela não precisa de uma legislação posterior para fazer o efeito social. Ela tem efeito imediato, direto, porém ela não é integral. Ela pode sofrer alguma restrição, ela é restringível. Por isso, é uma norma de eficácia contida. Nós temos aqui uma outra questão da VUNESP. A doutrina clássica estabelece que são normas de eficácia, letra A, plenas, as que não dependem de atos normativos da legislação infraconstitucional, entretanto, podem ser por ele restringidas.
Tá certo até a vírgula, né? São plenas as que não dependem de atos normativos da legislação institucional. As normas plenas realmente não dependem, porque elas são completas. Porém, elas não podem ser restringidas, elas são irrestringíveis. Então, a segunda parte está errada. Contida, aquelas que, enquanto não restringidas, são iguais às normas constitucionais de eficácia plena, porém não produzem os mesmos efeitos. Como a gente viu, as normas de eficácia contida, ela produz sim os mesmos efeitos das normas de eficácia plena, enquanto não for restringida. Limitada, as que possuem aplicabilidade imediata e indireta, porque podem ou não necessitar da interposição do legislador através de uma norma infraconstitucional. Como eu disse, era importante a gente entender isso. Ela é limitada e ela tem aplicabilidade imediata? Não. As normas limitadas, ela tem aplicabilidade imediata. Então, por isso a questão está errada. Limitada, aquelas que não dependem de lei posterior para dar corpo a institutos jurídicos e aos órgãos ou entidades do Estado previsto na Constituição. É justamente o contrário, as normas limitadas precisam de lei posterior para que elas possam produzir efeitos. E a letra E, contida, aquelas dotadas de aplicabilidade direta, imediata, mas não integral, porque o podem ser restringidas através de normas infraconstitucionais. Então, gabarito da questão, letra E. Outra questão da VUNESP é normas constitucionais não autoaplicáveis são aquela que, quando a gente fala em norma constitucional autoaplicáveis, a gente está falando de quê? De norma plena e contida, que são aquelas completas e diretas, que não precisam de complementação para produzir efeitos nas relações sociais. Quando a gente fala em não autoaplicáveis, a gente está falando das normas de eficácia limitada. Então, letra A, dependem de lei posterior, mas produzem efeitos desde a entrada em vigor da Constituição. A gente viu que as normas de eficácia contida, que são limitadas, que precisam de complementação, elas produzem efeitos apenas técnico, jurídico ou normativo. Ela não produz os efeitos sociais. Não dependem de regulamentação ou de posterior efetivação por parte do Estado. As normas não aplicáveis, ou seja, limitadas, elas necessitam de uma legislação posterior para serem efetivas. Então, letra B também não. Dependem de regulamentação ou de posterior efetivação por parte do Estado. Então, tranquilo. Não depende de lei posterior, depende sim de lei posterior. Tratam de imunidades, não designam órgão, autoridades, então, nada a ver a questão sobre a eficácia da norma. Então, gabarito, letra C. Depende de regulamentação ou de posterior efetivação por parte do Estado. Essa questão da CESP traz, a respeito da aplicabilidade das normas constitucionais, assinala a opção correta, considerando o entendimento doutrinário e a jurisprudência do STF. Letra A. Todas as normas constitucionais possuem efeito abrogativo sobre leis e decretos, salvos a norma de eficácia limitada. O que é efeito abrogativo? É aquele efeito de revogar. Como a gente falou, toda norma jurídica possui eficácia técnica, jurídica ou normativa. Então, se houver alguma lei posterior que vá de encontro, que contradiz a Constituição, ela vai ter sim esse efeito abrogativo, porque ela vai dizer, eu sou norma constitucional, eu me imponho, você não pode ser contrário a mim. As normas de eficácia limitada também são, apesar de não ter os efeitos das relações sociais imediatas, elas produzem sim um efeito técnico, jurídico, normativo, portanto, possuem um efeito abrogativo. Letra B. A previsão de aplicabilidade imediata das normas de direitos e garantias fundamentais alcançam as normas que definem os direitos sociais. Vou deixar essa para explicar no final. Letra C. De acordo com o entendimento do STF, a norma constitucional que estabelece a autonomia da Defensoria Pública estadual tem eficácia contida. Não, porque a gente viu, quando se fala de autonomia, a gente está falando de eficácia plena. Então, a norma que diz que o Ministério Público Estadual tem autonomia, ela tem eficácia plena. Por quê? Porque ela passa a produzir os efeitos de forma imediata, não precisa de complementação. Então, o STF compreende que isso é uma norma de eficácia plena e não contida. Porque a contida, ela poderia ser restringível. Só que, como nós vimos, a norma de eficácia plena ela não é restringível, não pode ser restringível. Então, por isso que ela não é contida. Letra D. Enquanto o legislador ordinário não restringir o âmbito de aplicação das normas constitucionais de eficácia contida, elas terão eficácia limitada. Não, elas terão eficácia
plena. Enquanto as normas de eficácia contida não sofrem nenhuma restrição, elas terão os mesmos efeitos das normas de eficácia plena. Outra é, em geral, as normas constitucionais que atribuem competências aos entes federativos são de eficácia contida. Não. Mesma coisa sobre a autonomia da Defensoria Pública. As normas que atribuem as competências aos entes federativos, ela tem efetividade plena, tem aplicabilidade imediata de eficácia plena. Ela não pode ser restringível. Por isso que ela não tem eficácia contida. Então, sobrou para a gente a letra B, né? A previsão de aplicabilidade imediata das normas de direitos e garantias fundamentais alcança as normas que definem os direitos sociais. É importante a gente compreender que aqui fala sobre a aplicabilidade imediata. Então, a gente não pode confundir essa aplicabilidade imediata, que traz os direitos e as garantias fundamentais, com a eficácia plena. Por quê? Porque alguns direitos sociais não têm a eficácia plena. Quando a gente fala de direitos sociais, a gente trata basicamente de 5 pontos, que é os direitos individuais, os direitos sociais, direitos de cidadania, direito político e direito a partido político. São basicamente esses 5. Então, existem normas de direitos sociais que ela não tem eficácia plena. A gente não pode confundir essa aplicabilidade imediata das normas com a eficácia plena, porque, por exemplo, a Constituição traz que é necessário uma defesa ao consumidor. Porém, ele diz que essa defesa vai ser exercida através de uma lei posterior. Então, a gente percebe aí que essa norma, apesar de ser direito social, ela tem a eficácia limitada, porque ela necessita de uma legislação posterior para que possa produzir efeitos. E o que fala aqui sobre essa previsão de aplicabilidade imediata traga no artigo 5º, no parágrafo 1º, que diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Tem aplicação imediata porque assim o legislador quis. Só que existe norma de garantias fundamentais que elas não podem ser aplicadas de modo imediato. Como eu falei, é o que ocorre no caso do Código de Defesa do Consumidor. Ela vai ter uma aplicabilidade imediata. Ela está assim porque o legislador quis que fosse assim e trouxe desse modo o texto legislativo. Certo? Nós temos aqui outra questão da CESP que diz: a respeito das normas constitucionais, julguem os itens a seguir. 1. As normas de eficácia absoluta, assim como as cláusulas pétreas, são normas constitucionais intangíveis. Aqui nós percebemos que a CESP já traz uma questão com a ideologia de Maria Helena Diniz, falando sobre cláusulas pétreas e normas intangíveis. Então, é justamente o que ela fala sobre as normas de eficácia absoluta, assim como as cláusulas pétreas, são normas constitucionais intangíveis, tá certo? As normas de eficácia plena têm aplicabilidade imediata. Não, têm aplicabilidade imediata. Porque seus efeitos podem ser postergados. Nada a ver, então. Então, 2, errado. As normas de eficácia relativa ou restringível ou de eficácia contida têm aplicabilidade imediata, embora sua eficácia possa ser reduzida conforme lei. Então, nós vemos que as normas de eficácia restringível e eficácia contida têm aplicabilidade, sim, imediata, embora sua eficácia possa ser reduzida conforme estabelecer a lei. É justamente aquilo. Ela tem eficácia limitada, só que ela pode ser restringível. Não? Está certo também. A 4. As normas de eficácia relativa complementável. O que é uma norma de eficácia relativa complementável? Aquela que não é completa. Então, aqui a gente está falando sobre norma limitada. Tem produção imediata de efeitos, ou seja, enquanto não for promulgada a legislação regulamentadora, não produzirão efeitos positivos, além de terem eficácia paralisante de efeitos nas normas anteriores incompatíveis. Então, está completamente certa. Por quê? As normas de conteúdo limitado, enquanto não for promulgada a legislação regulamentadora, não produzirão efeitos efetivos nas relações sociais, além de terem eficácia paralisante de efeitos nas normas. O que é essa eficácia paralisante? É aquela eficácia técnica, jurídico-normativa. A norma constitucional, apesar de ser incompleta, ela tem esse caráter de paralisar a norma. Se a norma for contrária à norma constitucional, ela tem esse efeito paralisante. Tá certo? Então, aqui a gente conclui o nosso tema da nossa primeira aula e vejo vocês a seguir.